Olá pessoal, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil. Mas antes, de novo, eu quero chamar a sua atenção para esse QR Code que está aqui do lado, no canto do seu vídeo. Você acessa esse QR Code apenas ligando a câmera do seu celular e apontando para ele. Você será redirecionado imediatamente para a plataforma de notícias da Mundial, mundialtelenoticias.com. Então acesse lá, porque você vai ver muito mais notícias, mais completas e bem mais interessantes também para você degustar no nosso site. E vamos agora começar a edição de hoje do YouTube. Acompanhe conosco. Os sul-africanos choram a perda do rei Zulu Goodwill Zwelithini. Ele morreu de complicações por diabetes. O rei Zwelithini tinha 72 anos e estava internado desde fevereiro. Ele morreu na madrugada desta sexta-feira em KwaZulu-Natal, um território de 13 milhões de hectares, criado em 1994, onde vivem 11 milhões de pessoas. O rei Zulu tinha um poder simbólico dentro da África do Sul. O país reconhece constitucionalmente os líderes das tribos ancestrais. Zwelithini assumiu o trono em 1971, aos 23 anos. A morte dele provocou tristeza em Joanesburgo. Muitas pessoas lamentaram a perda de uma referência cultural e de uma liderança importante para o país. O presidente Cyril Ramaphosa divulgou uma mensagem nas redes sociais dizendo que o rei era um monarca visionário, muito querido, importante para a identidade cultural, a unidade nacional e o desenvolvimento econômico do país inteiro. Na Grã-Bretanha, a polícia disse nesta sexta-feira que o corpo encontrado em um bosque nos arredores de Londres era mesmo de Sarah Everard. Sarah, que tinha 33 anos, desapareceu enquanto voltava da casa de um amigo na última quarta-feira. A polícia prendeu um oficial em serviço sob suspeita de sequestro. Falando fora da sede da polícia de Londres, na sexta-feira, o comissário assistente Nick Epgrave confirmou que um corpo encontrado 2 dias atrás era da mulher desaparecida. Um policial suspeito do crime foi preso e interrogado e uma suposta cúmplice dele foi libertada sob fiança depois de ter sido detida por suspeita de ajudar no crime. O caso gerou uma série de relatos de mulheres sobre os perigos de andar sozinhas à noite e há uma campanha por mais segurança. Na Nigéria, milícias armadas sequestraram 30 estudantes de uma faculdade florestal. Esses grupos ganham dinheiro com pedidos de resgate. O ataque aconteceu no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, onde a criminalidade e a ação das milícias fugiram ao controle das autoridades. 180 pessoas foram levadas de uma escola florestal próxima a uma academia militar. Os bandidos fizeram um buraco no muro para ter acesso ao interior da escola. A polícia conseguiu libertar 150 pessoas, mas 30 ainda estão em poder do grupo armado. Este foi o 4º sequestro de estudantes desde dezembro do ano passado. Naquele mês, o grupo terrorista Boko Haram, de origem radical islâmica, levou 270 estudantes de uma escola de Chibok, no nordeste da Nigéria. Em Mianmar, pelo menos 70 pessoas morreram e mais de 2.000 foram presas desde o golpe militar do início de fevereiro. Você vai ver agora imagens de uma sexta-feira muito violenta no país. Em Yangon, a polícia usou carros de som para alertar a população sobre a proibição dos protestos e o fechamento de ruas. Motoristas foram retirados dos veículos e detidos pelos soldados. Mesmo com as advertências, os manifestantes voltaram às ruas.
Eles fizeram uma oração pelos 12 mortos nos confrontos com a polícia no dia anterior. Os ativistas se posicionaram em linha, usando escudos para fazer barulho. O grupo montou uma barricada com pedaços de pau, grades e tijolos. A polícia foi recebida com disparos de foguetes e coquetéis Molotov. A resposta veio em forma de bombas de gás lacrimogênio. Pelo menos 10 pessoas foram presas. Imagens feitas do alto de um prédio mostraram soldados agredindo um manifestante imobilizado até o caminhão da polícia. Ele leva socos e golpes de cacetete. Nesta outra imagem, o ativista já rendido pelos militares também é empurrado e agredido pelas costas com um cacetete, antes de ser puxado para dentro da carroceria. A principal líder civil do país, Aung San Suu Kyi, presa desde o último dia 1º de fevereiro, vai prestar depoimento em uma audiência na próxima segunda-feira. As Forças Armadas birmanesas prometem fazer novas eleições no país, mas antes pretendem lançar uma nova constituição em Mianmar. Na China, especialistas em relações internacionais deram uma entrevista coletiva para o lançamento do livro Azul sobre situação internacional da China em 2020 e 2021. A publicação é do Instituto de Estudos Internacionais da China, uma think tank filiada ao Ministério das Relações Exteriores do país. Xu Bu, presidente do Instituto, disse que as desavenças entre chineses e americanos foram lamentáveis para a comunidade internacional. Pequim confirmou na quinta-feira que os principais diplomatas da China terão um diálogo estratégico de alto nível com os colegas americanos no Alasca em 18 e 19 de março, a convite dos americanos. Para os especialistas think tank, a reunião iminente é encorajadora, pois deixa para trás a falta de comunicação efetiva. Países ocidentais pedem que o Egito suspenda restrições à liberdade de expressão no país. O governo local enquadrou jornalistas e opositores políticos na lei de combate ao terrorismo. Muitos jornalistas e adversários do atual governo foram presos com base na lei considerada ofensiva aos direitos humanos. O atual presidente Abdel Fattah al-Sisi chegou ao poder em 2013 depois de vencer a Irmandade Muçulmana. Desde então, o governo impôs restrições a viagens, reuniões e manifestações de grupos críticos. O controle se estende à imprensa e entidades locais de defesa dos direitos humanos. O apelo para que o Egito liberte presos e respeite o direito de expressão foi liderado pelos Estados Unidos. No comunicado emitido pelo Conselho de Segurança da ONU, os países ocidentais pedem que a sociedade civil possa trabalhar sem medo de intimidação, assédio, prisão, detenção ou qualquer outra forma de represália. O governo egípcio disse que não mantém prisioneiros políticos e que a estabilidade e segurança são fundamentais. Depois da declaração dos Estados Unidos de que a mudança do sistema eleitoral imposta por Pequim é um ataque à democracia em Hong Kong, a China disse que não tolera qualquer interferência estrangeira. O Ministério das Relações Exteriores chinês disse ainda que a implementação da China de um país, dois sistemas em Hong Kong tem apoio na comunidade internacional. A China alertou os Estados Unidos que parem de interferir em assuntos internos chineses para evitar que as relações entre as duas nações fiquem difíceis. Diplomatas chineses e americanos vão se reunir no Alasca na semana que vem, na primeira reunião depois da posse de Joe Biden.
Ele e Xi Jinping já se falaram ao telefone no mês passado. Na ocasião, o presidente chinês advertiu que um confronto seria um desastre para ambas as nações. Dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, pediram à Rússia nesta sexta-feira que libertasse o crítico do Kremlin, Alexei Navalny. Eles disseram que a prisão era ilegal e exigiram uma investigação sobre o envenenamento dele no ano passado. Em uma declaração lida pela Polônia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, eles disseram que as ações das autoridades russas contra o líder da oposição eram inaceitáveis e politicamente motivadas. Os 45 países eram principalmente europeus, mas também incluíam a Austrália, Canadá e Japão. Navalny foi preso por 2 anos e meio no mês passado. Ele foi condenado por supostas violações da liberdade condicional que ele disse ter sido forjado. A Rússia já havia descrito essas críticas como interferência nos assuntos internos. Nesta sexta-feira, os advogados de Navalny disseram que ele havia sido retirado de uma prisão na região de Vladimir, na Rússia, e que o paradeiro ainda era desconhecido. E agora vamos fazer uma pausa e voltamos na sequência com outras informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Um comitê consultivo de especialistas da Organização Mundial da Saúde está examinando a vacina da AstraZeneca da Covid-19 depois que alguns países interromperam o uso por causa de relatos de coágulos sanguíneos em vacinados. Mas a porta-voz da OMS, Margaret Harris, disse nesta sexta-feira que não há razão para não usar a vacina. Margaret Harris disse em um briefing em Genebra que se trata de uma vacina excelente e que nenhuma relação causal foi estabelecida entre a injeção e os problemas de saúde relatados. Ela chamou a pausa no uso de uma medida de precaução e que o Comitê Consultivo Global da OMS de Segurança de Vacinas está revisando os relatórios como faz com quaisquer questões de segurança. A Alemanha admite a terceira onda de Covid-19 no país. O governo pede que a população tome a vacina e mantenha o distanciamento social. As autoridades de saúde alemãs disseram que o país enfrenta o início de uma terceira onda de coronavírus. Segundo elas, o número de infecções continua muito alto e precisa ser reduzido. O governo diz que a vacinação vai ajudar a conter o avanço da doença, mas enquanto isso, a população precisa manter o distanciamento social. A ideia é manter um nível básico de imunidade para controle do vírus. Desde o início da pandemia, a Alemanha registrou 2,5 milhões de casos de Covid-19, com quase 73 mil mortes. O bilionário sul-africano e magnata da mineração, Patrice Motsepe, foi eleito sem oposição como novo presidente da Confederação de Futebol Africano. A nomeação aconteceu no Congresso da organização em Rabat, Marrocos, nesta sexta-feira. Motsepe substitui Ahmad de Madagascar, eleito há 4 anos, mas suspenso em novembro passado por acusações de corrupção. O bilionário de 59 anos é o 8º presidente em 64 anos de história do órgão dirigente do futebol africano. A eleição foi acertada em um acordo negociado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, uma semana antes da eleição, com 2 dos 3 oponentes de Motsepe. A confederação relatou um déficit de 10 milhões de dólares. Ele é cunhado do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e um dos homens mais ricos do continente. A China concluiu com sucesso o envio de mais um foguete ao espaço. Ele vai transportar um satélite para teste de novas tecnologias na órbita terrestre.
O foguete de 60 metros e 570 toneladas foi lançado da base de Hainan, no sul da China. Com capacidade para transportar até 7 toneladas de peso, ele faz parte de uma série de foguetes de longa marcha produzidos no país. Para esta missão, de número 362, o míssil Nave foi aperfeiçoado para rastrear o melhor caminho até o ponto desejado, se desviando de ventos que poderiam parti-lo ao meio. Ele é mais alto e mais fino que as versões anteriores. O satélite que será colocado na órbita terrestre vai testar novas tecnologias e monitorar o universo. Grandes quantidades de fumaça subiram do Monte Etna nesta sexta-feira, enquanto o vulcão mais ativo da Europa estava de volta à ação. Um vídeo mostra o vulcão expelindo cinzas e grandes nuvens de fumaça para o céu sobre as aldeias vizinhas. A cratera sudeste está no epicentro da atividade, que começou em 16 de fevereiro e já causou a atividade do vulcão várias vezes nas últimas 3 semanas. A atividade geral do Etna foi semelhante às mais de 200 erupções vistas desde 1998 e que não havia risco para pessoas e cidades ao redor da montanha. O vulcão de 3.330 metros de altura na Sicília pode entrar em ação várias vezes por ano. A última grande erupção foi em 1992. Pesquisadores japoneses descobriram que um tipo de lesma do mar é capaz de se autodecapitar e regenerar o corpo. A descoberta pode trazer avanços para a medicina regenerativa no futuro. Segundo os pesquisadores, o mecanismo pode ser um método extremo para livrar o organismo dos parasitas. Eles contaram que a descoberta aconteceu por sorte. Em 2018, eles descobriram que a cabeça e o corpo da lesma do mar, que o laboratório recolheu, foram separados. Após algum tempo de observação, eles perceberam que o espécime, que continuava a se mover e a comer, começou a regenerar o coração e o corpo. A descoberta levou a um estudo que mostrou que 5 entre 15 lesmas criadas em laboratório fizeram a mesma coisa. Muito bem, ficamos por aqui com esta edição. Se você gostou, dê um like e compartilhe. E não se esqueça de acessar o QR Code que está aqui, novinho em folha, que vai direcionar você até a plataforma da Mundial Telenotícias Brasil, com muito mais informações do mundo para você. Não se esqueça e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo.